Nós vamos ver o terceiro preceito, o quarto preceito da igreja, mandamento. Questão 493. Que nos manda o quarto preceito da igreja com as palavras jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. O quarto preceito da igreja, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja, ordena-nos que jejuemos e nos abstenhamos de carne na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, e que nos abstenhamos de carne todas as sextas-feiras do ano. Esta abstinência pode ser comutada por outra obra pia a juízo do bispo diocesano. Então vamos ver isso daqui. Nós estamos proibidos de comer carne na sexta-feira. Simples assim. Desde os 7 anos de idade começados até o dia da nossa morte. Dos 7 anos até o momento da morte. Todas as sextas-feiras do ano. Por quê? Porque é o dia da paixão de Cristo. Nosso Senhor morreu numa sexta-feira. Então a igreja sempre quis que nós tratássemos esse dia com um dia de penitência. Porque agora virou o sextou, né? Vamos para um bar, beber uma cerveja, acabou a semana, um churrasquinho da calçada de gato, cheiroso e aquela fumaça, tem algum demônio naquela fumaça. Eu fico impressionado com aquele cheiro, porque é o dia proibido de comer carne, hein? Toda esquina, o tira-gosto, tudo muito bom. Sexta-feira um católico não faz isso. Não. Agora, os tradicionalistas, eles dizem que quando cai uma festa de primeira classe pode comer carne. Tampouco. O direito canônico diz somente festas de preceito. Por exemplo, o Natal cai na sexta-feira, claro, comamos carne, por causa do Natal. A Assunção da Santíssima Virgem cai numa sexta-feira, comamos carne. Agora, não é obrigado a comer carne em festa de preceito, é outra coisa. Não existe um mandamento mandando comer carne em dia de festa. Então a gente tem que saber, está proibido comer carne na sexta-feira, mas nunca está mandado comer carne. Nós não somos vegetarianos, graças a Deus. Nós comemos tudo que é comestível. Há vegetais, legumes e verduras e todas essas coisas e carne de todos os animais comíveis. Agora não está mandado. Então, por exemplo, se cai a festa da Assunção na sexta-feira, eu posso comer um peixe? Claro que pode. Eu vou ofender a Assunção por ter feito um peixe de modo algum. Agora, estou obrigado a fazer isso? Não, eu posso comer carne, porque é festa de preceito e posso. Preceito não é primeira classe, certo? Então é assim, todos, e quem não observa este preceito é um pecado mortal. Por quê? Porque é matéria grave. Agora isso alcança o quê? A todos os batizados dos 7 até a sepultura, 7 anos começados. Mas vamos lá. Para certos lugares, países, às vezes províncias, casas religiosas, nações em todo caso, a Santa Igreja, a Santa Sé dava concessões. Então o Brasil tem dispensa, sim senhores. Ao que consiste a dispensa? Em que o Papa, a pedido dos bispos, ou de vários bispos de um lugar, pedia para dispensar de certas práticas. Então, o último a tratar isso com seriedade foi Pio XII. O Brasil está obrigado, baixo pecado, a abster-se de carne nas sextas-feiras das têmporas, e aí tem o jejum também, e outras ocasiões que agora o padre não lembra de tudo, de todos esses detalhes, mas eu sempre aviso no calendário. Mas à margem disso, por quê? Porque essas leis duravam 12, 15 anos, hein? A cada 12 ou 15 ou cada década, os papas, eles mudavam ou confirmavam estas dispensas. E já faz muito tempo que isso não foi tratado mais com seriedade. O modernismo ainda mantém
a abstinência de carne, mas qualquer um faz o que bem entender. Todos nós éramos do modernismo, alguém fazia abstinência de carne sexta-feira, a gente só tinha a sexta-feira santa e a quarta-feira de cinzas. Por quê? Porque ninguém leva isso a sério. Aqui fala que o bispo diocesano pode dispensar. É o primeiro que está no sextou, hein? No churrasquinho ali da esquina, o primeiro é o bispo diocesano. Então não é tratado com seriedade isso. E dadas as mazelas do homem moderno, nós temos mais razões para nos deter à lei universal da Igreja, sem desprezar os decretos e bulas que dispensam, mas só que como está tudo tão frouxo, a religião está sendo levada empurrada com a barriga, vamos levar a sério a abstinência de carne de sextas-feiras. Dispensas existem, mas não é nessa altura de crise cruel e horrenda. Não é sério quem fica buscando dispensa do tempo da colonização do Brasil, hein? Tem quem faça isso. Só para não comer uma carne numa sexta-feira. Se é para fazer um exame de sangue, a gente faz jejum. Tem que fazer. Se é porque o nosso colesterol está alto, a gente se abstém de tantas coisas para arrumar a saúde. Agora, para a nossa alma, a gente não pode fazer um dia de sacrificar a carne à mesa porque vamos fazer penitência. Então vamos levar isso a sério. É o conselho que eu dou aos senhores que os assisto. Aí fica essas briguinhas de WhatsApp. Você coloca um dia de jejum, aí outro vem com a bula de Bento XV, que já morreu tem algum tempinho, e só que depois delas já foram mudadas. Então não é sério. Se não quer fazer, não faça. Mas o ideal é fazer, sim senhores, porque a gente está obrigado a fazer penitência para entrar no reino dos céus, hein? E hoje, graças à crise social, a carne está cara, né? Então, por favor, hein? Não levá-la à mesa um dia. Você vê que ou vai ser abstinência por amor a Deus, ou vai ser pela crise econômica. Pois então façamos por amor a Deus, pelo amor de Deus e de nossas almas. Aí, tendo uma dificuldade, é o seguinte: os senhores vão a um jantar na casa da avó. O que vai acontecer? A nossa avó, quando ela era católica, ela não fazia carne na sexta-feira. Mas só que elas não são mais, são meio liberais. Aí os senhores vão sentar à mesa, o prato principal tem carne. Aí os senhores, como bons católicos, o que farão? Vó, não como carne, lamento. Não, isso não é católico. A avó fez com caridade. Podiam ligar, padre, olha, vou na casa da minha avó, seguramente vai ter carne em tudo. Ela é carnívora. Perfeito. Fala assim, pois então, eu lhe dispenso. Mas se está no momento que o padre não atendeu, o que eu vou fazer? Vou jejuar na casa dos outros? Não, eu como carne naquele momento que me colocaram na frente. Eu almoço, eu janto, faço uma refeição completa, perfeita e feliz pela caridade. Mas saindo daquela mesa, a virtude da religião continua reluzindo, aí eu não como mais. Entenderam? Agora, se eu me esqueço, peguei o salame na sexta-feira, o último pedaço por pobreza, vai mofar, ingeri. Na terceira mastigada, eu lembro que é sexta-feira, sabe o que eu tenho que fazer? Cuspi-lo. Porque se eu engoli-lo e seguir mordendo depois que eu tive a advertência da minha querida memória que resolveu funcionar e me lembrar disso, cada vez que comer será um pecado. Vocês entendem? Isso é impressionante. Cada mordida é um pecado. Agora, pela virtude da caridade, a mesa de um convite que nos fizeram, nós vamos comer porque está em caridade quem comer aquilo e não ofende a Deus, hein? Não precisa fazer-se nenhuma observação, se come feliz e ninguém vai estar constrangido por isso, eu tenho certeza. Outra coisa, quando vamos a uma situação dessa, é bom prever e pedir dispensa. É mais sério, mas tem coisas imprevisíveis. Às vezes são pegos desprevenidos. Então, coma sem constrangimento. Mas naquele momento, naquela mesa, naquela casa, por causa daquela pessoa caridosa que nos fez aquela refeição.
Então isso está claro, certo? Agora, por uma situação pessoal, não sei, uma pessoa com muita anemia, uma grávida, é verdade que ficar um dia sem comer carne não vai ficar anêmico, hein? Mas dado alguma dificuldade muito séria, não sei, está com alergia a as farinhas, hoje isso é muito comum, então muita mais a base da comida vai ser proteína animal. Se pode entender, mas eu não posso ficar me autodispensando, hein? É assim, diante da caridade, eu me dispenso por caridade, a caridade que nos dispensa em realidade. E depois, numa grande dificuldade ou impossibilidade de cumprir, é a impossibilidade ou dificuldade grave que me dispensa. Mas eu não sou senhor de mim mesmo nesse preceito. Os senhores estão entendendo? Por isso é bom perguntar ao sacerdote. Mas diante de uma impossibilidade de cumprir, não sei, por exemplo, uma pessoa, vamos supor uma pobreza tal, ou um problema de que não dá para comprar outra coisa e tudo que está na geladeira tem carne. O que eu vou fazer? Não seria mal abster-se de comer e fazer um jejum. Estou obrigado? Não. Como? Se é o que tem, como o que tem. Mas, se não for por uma grave necessidade, se não for pela caridade, eu tenho que ser dispensado por outro, que é um sacerdote. Então, assim, todas as sextas-feiras do ano, não vamos entrar aqui nas dispensas. Vamos ter presente que a crise da igreja é cruel e esse demônio só sai à força de jejum e oração, como diz Nosso Senhor. Então vamos oferecer penitência, parar de comer carne na sexta-feira é uma necessidade. Depois, tem outros dias de abstinência, algumas vigílias, mas isso a gente avisa nós avisamos no calendário. 494. Em que consiste o jejum? O jejum consiste em tomar uma só refeição durante o dia e não comer coisas proibidas. Então, assim, na nossa religião, tudo pode ser comido. Tudo. Salvo carnes humanas. Tirando o canibalismo, todas as coisas são comíveis. De animais e vegetais, obviamente. Agora, eu não posso ser vegetariano por questões que não seja penitência, hein? Porque isso é pecado. Eu não posso desprezar os alimentos. A gente esquece disso. Hoje está em moda ficar comendo. E isso é influência do budismo e de outras mazelas aí soltas. É assim, eu sou obrigado a comer carne? Não sou obrigado. Mas eu não posso desprezar os alimentos, salvo se for por uma razão religiosa, de penitência. Isso é muito sério. Eu posso não gostar de comer carne? Posso. Posso não gostar de comer verduras? Posso. Não é correto, mas vamos respeitar que tem gente que tem inclusive repugnância a certos alimentos. Mas agora, por uma questão de estilo de vida, entre nós isso nunca foi normal. Então todos nós comemos a variedade de verduras, legumes e carnes e bom, cada um tem as suas coisas. Isso é abstinência de carne. Agora, vamos ao jejum. O jejum consiste em certos dias do ano em fazer somente uma refeição e acabou. Ou seja, refeição se entende almoço ou janta. Isso são refeições. Café da manhã, da tarde, não chega a ser uma refeição, um lanche. Não. Então, no dia de jejum, eu posso fazer só uma. Ou almoço ou jantar, a critério do penitente. Certo? E aí o que eu não posso comer? Coisas proibidas. Aqui não estamos dizendo que seja proibido os alimentos por razão religiosa, mas tem coisas que vão contra o jejum. Por isso se diz comidas proibidas para o jejum, não é porque existam comidas proibidas para um católico. Nós comemos carne de porco, de vaca, ovelha, o que todos, aves. Não há carne, não há uma carne proibida, não há um alimento proibido enquanto católico, não. Mas para certos dias, sim. Então a abstinência será de quê? De animais de sangue quente. Aqui entram aves e mamíferos. Não pode comer. Se vão na casa de alguém que está comendo uma rã, eu passo. Não precisam, eu prefiro abster-me de todas as carnes. Se fizer uma rã, pode. É um
ser cujo sangue é frio e asqueroso. E depois o peixe pode, todos eles. Mas se tem carne de baleia, lamento, é um mamífero, certo? Aí não é cor de carne, carne branca e vermelha, isso é coisa do espiritismo. Eles que têm essa distinção de cores. E nós não temos. É assim, carne de animais de sangue quente, que no dia de abstinência eu não posso comer. Aí são todos mamíferos e todas as aves. Mas então, no dia de jejum, temos que distinguir uma coisa. Uma coisa é o jejum e outra coisa é jejum e abstinência. Isso é importante, hein? E os senhores azucrinos perguntando se pode comer carne de jejum. Depende. São duas obras distintas. Uma é o jejum, que eu vou fazer uma só refeição no dia. E se é dia só de jejum, eu posso comer carne na minha refeição. Eu posso. Estou obrigado? Não estou obrigado. E se eu quero jejuar, inclusive tirar esta refeição que eu posso, pode-se fazer? Pode-se fazer. Eu posso fazer mais rigoroso do que a igreja está pedindo. Mas eu não posso fazer menos rigoroso que a igreja está mandando. Esse é o critério. Se quer passar pão em água, passe a pão em água. Se quer passar só a água, só a água. Se quer só a pão, só a pão. Mas agora, o que a igreja permite? Uma só refeição inteira. Aí está sua água, o seu líquido, o seu suco, seu arroz, seu feijão, sua salada e o que for. Uma refeição inteira. Agora, quando é jejum com abstinência, é uma refeição inteira na qual não haverá carne por causa da abstinência também. Nos dias de jejum, além da única refeição, é proibido tomar qualquer outro alimento. Aí nos dias de jejum, em que é permitido somente uma refeição, certo? Inteira, a igreja permite uma pequena parva pela manhã e uma ligeira à noite, que é chamada de consoada. Ou então cerca do meio-dia, quando se deixa para a tarde a refeição maior. Então assim, é permitido. Então os senhores entendem que é muito claro, no dia de jejum é permitido uma refeição e basta. Agora, dada a dificuldade física de alguns, a igreja permite que de manhã se possa comer alguma coisinha. Vou ser prático. É um pão seco com café, no nosso Brasil aqui. O requeijão, tchau. O queijo, tchau. O presunto, tchau. A geleia, tchau. Não, é porque a gente vai fazer um jejum de verdade, hein? Então, cuidado, alguns trabalhos manuais, árduos, pesados. Alguém tem quedas de açúcar? Coma um pão, tome um leite e coloque açúcar lá dentro. Bom, não é para desmaiar. O dia de jejum não é para passar mal, é para passar fome. Sim, senhores. Agora, está medido, tem um peso, mas como um pão e pronto. Não se tratando de um pão sovado, obviamente, um pão francês, um pão normal. E depois, se a refeição principal que eu vou fazer, eu vou deixar para janta, no jantar, eu posso então fazer esse lanchinho perto do meio-dia. Se eu for passar mal, se eu for carregar tijolo, se eu for bater uma laje, por favor. Tem um presente que os dias de calor em que a gente consome mais, o açúcar vai baixar, vai passar mal. Então, agora se eu for fazer minha refeição principal no almoço, eu posso deixar esse lanchinho no final da tarde, começo de noite. Se eu necessitar, se eu não necessitar, se eu estou somente com fome e minha barriga está gritando, somente isso, deixa gritar e vamos dormir. E o jejum dura as 24 horas de um dia. Então é de meia-noite a meia-noite. De um dia. Ou seja, se é para jejuar numa sexta-feira, é da meia-noite de quinta para sexta até meia-noite de sexta para sábado. São 24 horas de um dia. Aí o jejum é o seguinte: se alguém ficou beliscando a tal ponto que, somando as beliscadas que deu, ultrapassou já o que se permitia numa refeição, aí cometeu um só pecado, e como já está com a barriga cheia, acabou o jejum. Agora a carne é diferente. Quantas vezes forem as carnes comidas, mastigadas, beliscadas, serão tantos os pecados cometidos. Certo?
Agora o jejum por violar, de beliscar, foi beliscando e beliscando e beliscando e beliscando. Vai chegar um momento que acabou o jejum, claro, estamos já repletos de alimento. E não... Então é assim, uma refeição principal, fora dela, nada. É permitido um pequeno lanche pobre, bem pobre mesmo, de manhã e outro à noite. É permitido, mas não é obrigatório. Para que serve o jejum? O jejum serve para nos dispormos melhor para a oração, para fazer penitência dos pecados cometidos e para nos preservarmos de cometer outros pecados novos. O jejum é uma obra expiatória, mas ela também o jejum também é uma obra que preserva. Nós vamos ver o profeta Daniel jejuar quando ele estava lá baixo o exílio da Babilônia, e inclusive ele ficava o quê? Mas ele estava jovem e a sua beleza se manteve. Por quê? Não era só físico, mas era moral. Deus mostrando pelo seu exterior, pelo seu exterior mantido, mostrava o seu interior, porque ele não, em nenhum momento, ele compactuou com a iniquidade que estava vizinhando ali, porque ele estava interpretando aqueles sonhos e todas aquelas coisas, mas se manteve fiel a Deus. Quando foi posta a imagem de Nabucodonosor lá, que foi mandado adorar e proibido invocar o Deus verdadeiro, Daniel, à sua tarde, rezava o Deus verdadeiro e não temia os decretos do rei. Então, e ele também se absteve de comer certas comidas, por estarem sacrificadas aos ídolos ou por serem carnes que a religião antiga proibia. Então ele se manteve o quê? Um homem religioso. E aí nisso ele foi preservado da corrupção contra a fé e a moral. Então o jejum para isso. Por isso na igreja de verdade católica tem muitos dias de jejum. A começar a quaresma, os 40 dias é de jejum, salvo os domingos. Depois temos a quarta-feira de cinzas, que dá o início à grande quaresma. Temos várias vigílias e vários outros dias, e é piedoso, aí é por devoção. Quem quer praticar virtudes e obter graça, que uma vez por semana também faça o seu, por devoção. Então é uma obra muito importante. Ninguém morre por isso, hein? Anemia, essas coisas, sim, tem gente que tem a constituição fraca, que tem que ser prudente, obviamente, mas nós estamos mais doentes pelo excesso de comida, comidas ruins, comidas que não alimentam, do que por falta de comida. Isso é uma triste realidade do homem moderno. E depois agora, por razões de saúde e física, tem tantos com jejum intermitente, isso virou moda, hein? Se colocasse a intenção de expiar o pecado, o mundo estaria um pouquinho melhor. Mas não está, essa intenção só é para perder uns quilos, e aí se vão-se os méritos por água abaixo, hein? Que triste. É lamentável. Não estou aqui condenando o jejum intermitente. Pelo contrário, é uma obra boa, uma boa obra, mas o jejum para a alma é muito melhor. Quem é obrigado a jejuar? Abstinência de carne do 7 até a morte e o jejum, todos os cristãos desde os 21 anos completados até os 60 começados. A partir disso, ou antes disso, nós não estamos obrigados a jejuar baixo pecado, mas tampouco quer dizer que estejamos proibidos. Os senhores entendem? Dos 21 completados aos 60 começados, aí é pecado mortal quem não fizer quando a igreja mandar. Agora, dos 7 aos 20, dos 60 aos 97, cada um pode fazer, mas não está obrigado. Mas a abstinência de carne, sim, senhores, desde os 7 para toda a vida. E se não estão dispensados ou excusados por legítimo impedimento. Então, por exemplo, um legítimo impedimento do jejum. Eu estou um dia de jejum e passo mal. Eu não preciso ligar para o padre trêmulo, padre, posso fazer uma... Não, vocês vão à geladeira, se chegarem até lá, se arrastando, e peguem comida, hein? Não é para comer estupidez. Pegue uma coisa que alimente e comam, a modo de remédio isso. Aí parou de tremer, parou de suar frio, perfeito.
Se está meio tonto, uma leve indisposição é suficiente, porque pode desmaiar, hein? Não é para fazer um show de tragédias, desmaios e, e coisas desse tipo. Pelo amor de Deus, é para passar fome nesse dia, ou nesses dias, mas não é para passar mal. Então há uma grave necessidade já de escusa, ou uma dispensa, né? E a abstinência começa a ser obrigatória aos 14 anos. Sim, aqui fala os 14, é verdade. Dos 14 até a morte. Baixo pecado mortal. Estão dispensados de toda mortificação os que não estão obrigados ao jejum? Não. Os que não estão obrigados a jejuar, nem por isso estão dispensados de toda mortificação, porque todos temos obrigação de fazer penitência. Está escrito na Sagrada Escritura: se não fizerdes penitência, todos perecereis sem remédio. Então, uma criança que não pode jejuar pode dizer tchau aos pirulitos e balas, quaresma, nenhuma, só no domingo. Pode-se fazer, deve-se fazer. Se pode se abster de outras coisas, brinquedos, jogos, por amor a Deus ou para obter uma graça, ou salvar uma alma do purgatório. Se pode rezar um pouco mais de joelho, não vai gastar a articulação da criança, hein? Se pode. Sem tampouco obrigar a rezar um rosário e estragar o joelho da criança. Não vamos ser insensatos. Mas uns aguentam, hein? Tem uns que aguentam, e se aguenta, está tudo bem, só um leve incômodo que siga. Porque a gente tem que praticar obras árduas, senão nós ficamos todos igual moles e disformes, igual almas gelatinosas diante de Deus, né? Então tem que fazer penitência. Ali não é judiar, às vezes é uma coisa simples, hein? Acordar às vezes um pouquinho mais cedo, ou ir dormir um pouquinho mais cedo, para uns isso também é penitência. Ou ler um livro um pouquinho mais de tempo, e para a criança isso é ótimo. Ou ficar em silêncio, assim, baixar um pouco a euforia, das vezes estão tão agitados, falar, agora vamos ficar 3 minutos de silêncio, em honra da Santíssima Trindade, e pensar, olhar, contemplar um pouco o céu e ver que isso é obra da perfeita sabedoria de Deus, hein? Tem tanta coisa útil. Ou pegar a enxada e carpir o quintal, e olha essa penitência, eu gostava de fazer isso, mas para uns é bom demais, né? Você pega, você carpe assim, você descarrega a sua alma ali, sai rejuvenescido. Agora nem tem mais o que carpir, tudo de concreto. Que mundo que nos tocou, Jesus amado. Mas vamos lá. Então alguma coisa deve ser feita sempre por qualquer um. Estando no leito da cama, morrendo, pode oferecer a Deus aquela agonia de morte, mas um católico tem que estar se mortificando continuamente no que puder estiver a seu alcance. Nós somos filhos da cruz de Cristo. Para que fim foi instituída a Quaresma? A Quaresma foi instituída a fim de imitarmos, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo observou no deserto, e a fim de nos prepararmos por meio da penitência para celebrar santamente a festa da Páscoa. Então, aqui vem falar o tempo de jejum por excelência, é a Quaresma. 40 dias, desde a quarta-feira de cinzas até o sábado de aleluia, para nós, e aí se jejua. E se abstém de carne ou não. As sextas, quartas e sextas sim. Aí fica o critério do penitente. E esse jejum é apostólico, hein? Ademais, Nosso Senhor fez. Está na Sagrada Escritura. Mas os apóstolos imitaram Nosso Senhor. Por isso chegou até nós. Isso é no Oriente e no Ocidente. Ou seja, a igreja inteira sempre fez, desde o princípio, a Quaresma. É uma prática litúrgica que Nosso Senhor fez e os apóstolos imitaram e marcou a igreja desde o princípio até o presente. Mesmo com as mazelas do modernismo, ainda existe a Quaresma. Toda desfigurada, hein? Mas ela perdura. Os senhores veem que é algo muito forte. Qual o fim do Advento? Que vamos começar daqui. Sempre são 4 domingos antes do Natal. O jejum do Advento foi instituído para nos dispor a celebrar santamente a festa do Natal. Então, no Advento não é uma Quaresma, mas tem alguns dias de jejum. E como a igreja se veste de roxo, é um dia oportuno de jejuar, mas aí fica a devoção de cada um. O 24 de dezembro é jejum, sim senhoras,
vão preparar a ceia e não beliscar, justo na véspera. E depois, o 7 de dezembro, por causa da Imaculada Conceição também. Salvo se esses dias caírem no domingo, aí não se faz. E depois tem a sexta-feira de Têmporas, que é antes do Natal, que também é dia de jejum. E o ideal é passar os 4 dias de tempo, que vamos falar agora. Para que foi instituído o jejum das Têmporas? 501. O jejum das Têmporas, das 4 Têmporas, foi instituído para consagrar cada uma das estações do ano com a penitência de alguns dias, para pedir a Deus a conservação dos frutos da terra, para lhe dar graças pelos frutos já concedidos e para lhe pedir que dê à sua Santa Igreja santos ministros que são ordenados nos sábados das 4 Têmporas. Então vamos lá, isso eu vou me deter um pouco e aqui eu vou concluir também. É o seguinte, nós temos 4 estações do ano. Então, uma semana antes da mudança da estação do ano, nós vamos ter, na semana anterior, 3 dias de penitência, que sempre serão uma quarta, uma sexta e um sábado da semana que antecede a mudança de estação. Como os senhores saberão disso? Por causa do calendário. Vão ouvir 4 têmporas. As missas têm mais leituras. De repente é roxo. Então, vamos lá. Esses dias, 3 que antecedem a uma estação do ano, são de jejum por causa do que acabamos de ouvir. Como virá uma estação do ano nova, nós pedimos a Deus que mantenha equilibrado, se for para chuvas que chovam, se for para o verão que seja um verão e não vire um inferno, se for para o outono que ele cumpra o seu ofício. Então, para manter equilibrado, porque nós sabemos que o pecado desequilibrou e Deus nos castiga por essas coisas, hein? Fechando as nuvens ou abrindo-as para que lave a face da terra. Então, fazemos penitência para expiar o que merecemos ser castigados por essas coisas. Então, se pede boas colheitas, se agradece as colheitas que se teve, e também como os padres normalmente, quando as coisas são feitas como a Santa Igreja deseja, nós somos ordenados no dia de sábado das Têmporas. Isso é muito belo, então a igreja está se afligindo, e é um dia que ela nasce da igreja um ministro para mostrar que vamos para o sacrifício do altar. Isso é muito belo, para mostrar que nós somos ordenados justo no dia de jejum do sacrifício e fomos feitos para isso, para a penitência e para a mortificação e para o sacrifício de Cristo na cruz. Tudo isso é muito belo. Não é proibido ser ordenado outro dia do ano, mas o normal, segundo a igreja, é um sábado de Têmporas. Para que foi instituído o jejum das vigílias? O jejum das vigílias foi instituído a fim de nos prepararmos para celebrar santamente as festas principais. Então, vemos que todos os apóstolos praticamente têm um dia de vigília, que é o que? O dia anterior, que tem uma missa própria, que o padre está de roxo, e algumas, como São Pedro e São Paulo, têm jejum também, para preparar a alma. Jejum tem o Natal, a Assunção, a Imaculada Conceição, vigílias com penitência. O que nos proíbe a Santa Igreja nos dias de jejum e abstinência? Quando a pessoa não está legitimamente dispensada, deve no dia de jejum e abstinência tomar uma só refeição plena, ou seja, completa. Podendo fazer 2 pequenas, uma pela manhã e outra à tarde, que evite grave dano, como por exemplo uma forte dor de cabeça, e nos dias de abstinência proíbe o uso da carne e o caldo de carne também. Agora o caldo quinor, propaganda do catecismo, a única coisa que ele não tem é carne, hein? Mesmo seja sabor carne. Então pode, é uma carne de plástico. Nós estamos proibindo a carne que Deus criou nos animais, e nas aves e mamíferos, mas o caldo quinor foi o homem, então é plástico. O miojo, sabor carne. Pode. O salgadinho, esse de plástico salgado, sabor carne, pode. Aquilo não tem carne nenhuma. É um ledo engano o nome carne. Mas ninguém fica comendo essas coisas no dia de penitência. Mas pode dizer que se tem o feijão, jogaram um, pode se comer. Porque a igreja quer que nos abstenhamos de comer carne nas sextas-feiras? E a igreja quer porque, a fim de que façamos penitência todas as semanas, sobretudo nas sextas, em honra da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aí o quinto preceito, que é uma só pergunta, e com isso concluímos o tema do quinto preceito. Como se observa o quinto preceito da igreja? Pagar dízimo segundo o costume. Isso eu vou explicar porque também temos muitos erros a respeito. Vamos lá. Pagar dízimo segundo o costume, pagando aquela oferta ou as contribuições que foram estabelecidas para reconhecer o supremo domínio que Deus tem sobre todas as coisas e para sustentar os ministros do altar. Então vamos lá. Na Santa Igreja Católica é um dever pagar o dízimo. Agora, como costume? O costume varia muito, desde os 10% a os primeiros frutos da terra que os senhores escolherem no campo e levaram para uma igreja. Hein? Isso já aconteceu. Nosso servidor uma vez estava no sul e tinha uma pessoa que tinha alcançado uma boa plantação lá, estava tudo muito bem, vendeu e viu um padre e me deu uma quantidade de laranjas. Eu tive que aceitar, aquilo era um ato religioso. Ele estava dando a Deus a ação de graças por ter produzido, vendido e tudo sucedido bem. Isso foi um dízimo. É verdade que não dá para pagar, chegar no banco e falar, ó, tô essas laranjas pagando minha conta de luz. Infelizmente não dá. Mas só que diante de Deus ele cumpriu o mesmo ato se tivesse dado em dinheiro. Os senhores veem que não é só dar dinheiro para a igreja. Pode-se dar uns quilos de cera para queimar nas velas do altar, uns vidros de azeite para as lâmpadas, como tem no Santíssimo Sacramento. Porque não é dar o dinheiro, é dar algo que mostra que Deus tem o supremo domínio de todas as coisas que nós temos que sacrificar a Ele. Como modernamente o homem se afastou do campo, isso se transformou em dinheiro, que é muito mais prático. Dá uma ajuda e isso cada um faz como quer. Mas vamos lá, como pode em realidade. Vosso servidor, não sou pároco dos senhores. Padre aqui um SOS Almas. Então, esta obrigação para comigo não existe. Porque esta obrigação do dízimo é paroquial e nós não vamos dar para a nossa paróquia usar para trabalhar contra o culto de Deus, promovendo o modernismo, a CNBB, que é a campanha da fraternidade só promove mazela, ninguém dê um centavo para isso, ou qualquer campanhas estúpidas que eles fazem para qualquer estupidez. Não. Então nós não podemos dar uma coisa boa para o mal. Então suspende essa obrigação. Mas manter o culto católico é uma obrigação minha e dos senhores também. Por isso as ajudas que cada um dá segundo pode, mas não é um dízimo. Isso está suspenso. Agora sim, manter o culto, isso está nas passagens que os senhores gastam para trazer vosso servidor, alguma coisa que se compra para o altar ou certas festas, desde uma flor a anunciar um tapete que vai ser usado para o culto divino. Então isso nós temos que manter e melhorar. Todos nós, inclusive o sacerdote, aí nossos gastos giram em torno disso. E aí o dízimo sempre é usado para manter o culto e a Santa Igreja. E para manter os ministros estão as espórtulas de missa, que os senhores sabem como funcionam, que aí é uma esmola que se dá ao sacerdote para que ele possa viver do altar de Deus. Não é pagar a missa, não é pagar nada, que nada disso tem preço. Mas só que são práticas diferentes. Vamos lá. Dízimo suspenso, porque isso é um dever paroquial e nós não podemos ajudar o modernismo. Então eu estou em pecado? Não. Está em pecado ajudar a mazela do modernismo. Mas temos que sacrificar esse dinheiro, sim, sabe, a Deus. Então o que? Ajude uma obra de caridade, um asilo sério, um orfanato sério, uma pessoa que está passando necessidade e apaga umas contas para ela, porque nós temos que sacrificar os bens econômicos também, porque o corpo nós sacrificamos jejuando, abstendo de carne, e agora os bens temporais é dando esmola e pagando dízimo. Agora a ajuda ao culto é outra coisa, que isso todos estamos obrigados. Mas essa ajuda não é necessariamente um dinheiro. Pode ser um material X, dar uns metros de limpo, uma toalha do altar. Pode ser dar, como diziam, os quilos de cera para as velas. Pode ser, ou fazer com que o sacerdote chegue até o Senhor. Isso
favorece o culto. E aí estamos cumprindo com uma obrigação de manter o culto divino. Então fica muito claro que nós temos que fazer o sacrifício econômico. Mas como deve ser feito? Normalmente o dízimo. Isso não façamos porque vai desembocar no modernismo. Eu não posso exigir isso porque eu não tenho esta função de pároco e de paróquia para os senhores. Isso é muito simples. Então o que acontece? Isso se suspende. Mas eu posso e devo converter isso em ajuda aos pobres, aos necessitados, e eu posso ajudar o culto também com isso daí.